bonito é a bandeira tremulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, gente, esse vídeo de Mercadão da Bola, todo mundo sabe. Mas vou começar por uma coisa que não tem a ver com isso. Passar mais 3 jogos desse sábado. Bom, no caso amanhã, né? 9 horas da manhã, nesse sábado, Escócia e Curaçao. Aqui, jogo amistoso, 9 horas da manhã, nesse sábado. Às 11 horas da manhã, Palmeiras e Corinthians, pelo que eu entendi, Campeonato Paulista Feminino, tá? 11 horas da manhã nesse sábado. E a grande final da Champions League, né? Da Liga dos Campeões da Europa, entre PSG e Arsenal, lá em Budapeste, na Hungria. Vamos ter esse jogo, né? PSG e Arsenal, 1h da tarde, nesse sábado, final da Liga dos Campeões da Europa. Vamos em frente com o Mercadão da Bola agora sim. Bom, gente, antes ainda de começar a trazer notícias de Mercadão da Bola, vou passar 2 resultados aqui, tá? Para não me esquecer mesmo, porque no vídeo que eu vou trazer, né, dos resultados do fim de semana, talvez eu me esqueça desses 2 jogos aqui, por isso que eu já vou trazer aqui esses resultados para já preencher, né? Lagoa 1, Canalho 2. Esse jogo válido pela Série B do Campeonato Amapaense. E Atlético Mineiro 1, Chapecoense também 1. Aqui, Campeonato Brasileiro Sub-20, Série B. Beleza? E fazendo uma pequena correção, gente. Palmeiras e Corinthians, tá? Pela... que seria, né? Eu falei aí. Pelo Campeonato Paulista Feminino, nesse sábado, 11 horas da manhã. Na verdade, é pela Copa do Brasil Feminina. Beleza? Mantido o horário que eu citei aí. Agora sim, partiu o Mercadão da Bola. Vamos embora. Vamos lá, gente, já com notícias aqui. O goleiro Jean, que estava no América de Cali, jogando lá na Colômbia, né? No América de Cali. Eu creio que é aquele mesmo Jean que passou pelo São Paulo, né? Não tem informação aqui se é de fato ele, mas o goleiro Jean rescindiu o contrato com o América de Cali e está livre no mercado. Beleza? O Atlético Paranaense estava fechando a contratação de Rodinei, aquele mesmo lateral, ex-Flamengo, está jogando no Olympiacos da Grécia, mas, ao cabo e ao fim, o Olympiacos da Grécia não liberou o jogador. Então ele não vai para o Atlético Paranaense, pelo menos, até segunda ordem. Vamos lá, gente. O atacante Janderson Ponta está saindo do Cruzeiro e está indo jogar no Oeirense de Portugal. 5 temporadas, tá? Esse jogador está fechando aí com o Oeirense de Portugal. Diego Hernandes. Esse jogador pertence ao Botafogo, está emprestado ao Remo. Não chegou a acordo para renovar contrato com o Remo e deve fazer sua despedida do clube do Remo, não sei se como titular ou reserva, né? No jogo contra o São Paulo, nesse final de semana. Deve retornar ao Botafogo, segundo informações. Galera, vídeo de Mercadão da Bola, sim, mas vamos trazer também aqui os jogos das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Vamos tentar trazer todos os jogos. Vamos lá, né? Cerro Porteño e Palmeiras, tá? Primeiro confronto. Detalhe, esses 2 times se enfrentaram, né, na fase de grupo da Libertadores. LDU e Mirassol. Outro confronto que tivemos também na fase de grupo, né, da Libertadores. Rosário Central e Corinthians. Outro confronto também. Aqui, mas esse não tivemos, né? Na fase de grupo da Libertadores. Mas é um Brasil e Argentina, né? Também nas oitavas aqui da Liberta. Vamos lá, gente. Confronto brasileiro, né? Flamengo e Cruzeiro. Também nas oitavas da Libertadores. E um outro confronto que tivemos na fase de grupo. Aqui, ó. Independiente Rivadavia da Argentina contra o Fluminense. É outro confronto que também tivemos na
fase de grupo da Libertadores, que irá se repetir nas oitavas de final da competição. Bom, Universidade Católica do Chile e Estudiantes de La Plata, Tolima da Colômbia contra o Independiente del Valle do Equador. São mais 2 confrontos pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Bom, gente, Coquimbo Unido do Chile contra o Platense da Argentina. É outro confronto também das oitavas de final da Copa Libertadores. Se ficou faltando algum confronto aqui, gente, depois eu coloco em outro vídeo, mas creio que não, creio que eu coloquei todos aqui. Mas como eu falei, né, caso tenha me esquecido, coloque em outro vídeo aqui, beleza? Oitava de final, Copa Libertadores, confrontos definidos. Bom, gente, o treinador Xabi Alonso, né, foi anunciado pelo Chelsea, contrato de 4 anos, né, do treinador espanhol com o Chelsea da Inglaterra. Lewandowski, né, atacante polonês, de fato ele vai sair do Barcelona, mas ainda não se sabe exatamente para onde ele vai, né? Se fala em Arábia Saudita, MLS, mas por enquanto, de maneira oficial, nada, né? Mas ele vai sair do Barcelona, isso está confirmado. O Barcelona aqui fechou com o Gordon, né? Atacante que estava no Newcastle. O contrato, gente, eu digo para os amigos ainda nesse vídeo, beleza? O tempo de contrato do Gordon com o Barcelona, atacante inglês, que estará na Copa do Mundo, tá? Com a seleção da Inglaterra, vale dizer. A Gazette TV, né, canal no YouTube, anunciou que irá transmitir de forma exclusiva por 6 temporadas, as 6 próximas temporadas, a La Liga, o campeonato espanhol. A ESPN não mais transmitirá a La Liga pelos próximos anos, com exclusividade na Gazette TV, agora o campeonato espanhol. O Tottenham da Inglaterra fechou 2 contratações. Senesi, esse jogador que estava no Bournemouth da Inglaterra, é um atacante, me parece, fechou com o Tottenham. E Robertson, lateral escocês, que estará na Copa do Mundo com a seleção da Escócia. Ex-Liverpool, está indo para o Tottenham também. Vamos lá, gente, o jogador Yannick Schuster. Esse jogador fechou com o Brentford da Inglaterra até 2031. Não é o canal GOAT, é o canal Gol Brasil, que é um canal no YouTube. Esse canal conseguiu os direitos de transmissão das fases preliminares da Liga dos Campeões da Europa, né? Antes da fase de Liga, as fases preliminares, portanto, da Liga dos Campeões da Europa, irão passar no YouTube, no canal Gol Brasil, beleza? Bom, gente, Otamendi, esse jogador argentino, eu já havia citado antes, que estava quase tudo certo, e de fato vai rolar mesmo. Ele saiu do Benfica, está indo para o River Plate. Casemiro saindo do Manchester United e fechando até 2028. Bom, gente, é por aí. Com o Inter Miami dos Estados Unidos, tá? Vamos lá, gente, o jogador espanhol Carvajal, né, do Real Madrid, ele saiu do Real Madrid, né? Se despediu do Real Madrid. Vou até dar uma confirmada se ele se aposentou do futebol, gente. Tá? Não tenho essa informação, mas vou dar uma buscada. Fermín López, esse jogador que seria convocado, né, para a seleção da Espanha. Bom, gente, vai ter que fazer uma operação e me parece que tá fora da Copa do Mundo, tá? Pela seleção da Espanha. Vou até também dar uma buscada nisso aqui, para trazer com certeza, né? Diego Simeone, que se falou muito que ele sairia do Atlético de Madrid, que não mais ficaria. Bom, vai ficar até o final da próxima temporada no Atlético de Madrid, beleza? Walter, aquele mesmo, ex-Fluminense, Goiás e por aí vamos, saiu do Farroupilha, clube do Rio Grande do Sul, que ele estava jogando. Vamos lá, gente, João Marcelo, tá? Esse jogador tá fechando com o Internacional de Porto Alegre, me parece que tá chegando do Cruzeiro, né? É um zagueiro. Bom, Pepe Guardiola, né? De fato, saiu do Manchester City e Enzo Maresca, ex-treinador do Chelsea, é quem vai assumir o seu lugar.
no comando do Manchester City. O também aqui Dieter Flick, né? Treinador alemão, renovou o contrato com o Barcelona de maneira oficial até 2028. Só falando também aí, gente, que no caso do Carvajal, ele saiu do Real Madrid, mas vai permanecer jogando, tá? Tá livre no mercado lateral espanhol. O jogador Regis, aquele mesmo, gente, ex-chapecoense, Sport Recife, foi dispensado pelo Santa Cruz, tá? Na verdade, foi em comum acordo, né? Que ele saiu do Santa Cruz, na verdade. Silvinho, treinador brasileiro que já treinou o Corinthians, saiu da seleção da Albânia. A Albânia, inclusive, já tem novo treinador, tá? Eu não consegui saber o nome, gente, me desculpem. Valentim Barco, esse jogador argentino, que é um lateral, que joga de ponta, joga de volante, multifuncional. Ele estava jogando no Strasbourg, né? E agora vai ser jogador do Chelsea, da Inglaterra. Beleza? Também aqui, Mauro Icardi, jogador argentino, estava no Galatasaray, foi dispensado, está livre no mercado centroavante Mauro Icardi. O jogador Ryan Lucas, que estava emprestado pelo Flamengo ao Sporting de Portugal, vai voltar para o Flamengo, pois não foi comprado pelo time português. Antônio Conte, treinador italiano, saiu do Napoli, e Maximiliano Allegri, treinador também italiano, que estava no Milan, agora fechou com o Napoli. Beleza? Outra situação aqui também. Vamos lá, gente. O Internacional de Porto Alegre está repatriando o atacante David, que estava no Vasco da Gama. Beleza? Bernardo Silva, esse jogador português, também está de saída do Manchester City. Deve estar indo para o Barcelona, tá? Segundo informações. Também aqui, Marco Júnior, ex-jogador do Fluminense. É novo reforço do Cuiabá, o atacante Marco Júnior. Até 2030, David Harold, zagueiro, fechou com o Borussia Mönchengladbach. Thiago Silva, esse jogador não teve o contrato renovado pelo Porto de Portugal, o zagueiro brasileiro, e segundo informações, ele está tirando a licença de treinador no curso da FIFA, tá? Dória, zagueiro, por situações com torcidas organizadas, o zagueiro Dória pediu dispensa do São Paulo e está livre no mercado. Bom, gente, agora aqui, nesse momento, eu vou sair um pouco de notícias do Mercadão da Bola para trazer a convocação da seleção da Alemanha para a Copa do Mundo, tá? A seleção da Alemanha foi convocada e a gente vai trazer aqui os jogadores, né, que foram convocados pelo treinador Julian Nagelsmann, da seleção da Alemanha. Por que eu estou trazendo? Porque tem vários jogadores do Bayern de Munique, né? Por isso que eu estou trazendo aqui. E uma surpresa, né? Que não é tanto surpresa, mas que eu já falei em outro vídeo. Começando pelos goleiros. Manuel Neuer, de volta, né? A seleção da Alemanha, após 2 anos afastado, ele vai para a Copa. Neuer, do Bayern de Munique. Oliver Baumann, do Hoffenheim. E também o Nübel, goleiro do Stuttgart. Foram os 3 goleiros convocados para a Copa do Mundo na seleção da Alemanha. Vamos lá, gente. O Anton, zagueiro do Borussia Dortmund, convocado para a Copa do Mundo. Jonathan Tah, do Bayern de Munique, convocado para a Copa do Mundo, zagueiro também. Rüdiger, zagueiro do Real Madrid, também convocado para a seleção da Alemanha. Braun, lateral do Eintracht Frankfurt, também convocado pela seleção da Alemanha para a Copa. Vamos lá, gente. Daqui a pouco eu vou passar mais laterais também aí, mas partindo para os volantes aqui da seleção da Alemanha, o Pascal Gross, volante que estava no Borussia Dortmund, né, voltou a jogar lá na Premier League. O Kimmich, do Bayern de Munique, volante. O Goretzka, volante que foi do Bayern de Munique, agora livre no mercado. Pablo Witt, volante do Bayern de Munique, também convocado para a Copa. Vamos em frente aqui com mais convocações da seleção da Alemanha para a Copa, né? Esse áudio eu estou falando dos meio-campistas.
Vamos em frente com mais jogadores. Bom, gente, outro lateral aqui da seleção da Alemanha é um Haug, lateral do RB Leipzig, convocado também para a Copa para a seleção da Alemanha. Imecha, volante do Borussia Dortmund, convocado também. Malek Thiel, voltando para os zagueiros, né? Lá que eu me esqueci de passar esses dois, tá? O Malek Thiel é zagueiro do Milan, se muito me engano. Bom, gente, agora me pegou. Onde é que ele está jogando hoje em dia? O outro zagueiro é o do Borussia Dortmund, né? O Nico Schlotterberg. Também aqui, mais 2 zagueiros aí que vão para a Copa pela seleção da Alemanha também. Bom, gente, mais 2 meio-campistas aqui. O Stühler, meio-campista do Stuttgart, também foi convocado. O Amiri, meio-campista do Mais 05, também convocado para a seleção da Alemanha. Já partindo para os meio-atacantes / pontas, né? Porque, na verdade, esses jogadores aqui são muito funcionais, tá? Por isso que não dá para encaixar só como meia ou só como atacante, já fazem muitas funções. O Levlin, também do Stuttgart, foi convocado. O Musiala, do Bayern de Munique, foi convocado. Aqui, né, já pro ataque, esses 2 que eu citei. O Wirtz, do Liverpool, Florian Wirtz, foi convocado. O Havertz, Kai Havertz, do Liverpool, foi convocado também. Vamos em frente. Vamos lá, gente. O atacante Maximilian Beyer, do Borussia Dortmund, foi convocado também. Leroy Sané, do Galatasaray, que é um meia / ponta ali, convocado também. O Dennis Undav, beleza? Atacante do Stuttgart, também convocado. Esse é mais centroavante mesmo. O Walter Mader, esse é totalmente centroavante, né? Do Newcastle, convocado também. E para mim, uma grata surpresa, né? Lennart Kahl, do Bayern de Munique, aqui convocado. Ele, jogador de 17 para 18 anos, tá na Copa. Só para deixar um pitaco sobre essa convocação. Bom, gente, na seleção da Alemanha também tem polêmica, tá? Porque um jogador aqui que, para mim, na minha opinião, poderia ter sido convocado e não foi para a seleção da Alemanha, para mim realmente faltou esse jogador aqui, o Said Almala, né, do Colônia, jogador alemão, ponta que fez uma temporada muito boa no campeonato alemão. Mas o Colônia não chegou a ir para uma competição europeia. É verdade, mas individualmente ele jogou muito bem, fazendo gol, por exemplo, no Bayern de Munique, fazendo partidaços contra o Borussia Dortmund, contra o Bayer Leverkusen. Eu não me lembro de ter visto um jogo ruim desse jogador. Infelizmente, um ponta muito rápido, muito arisco, que acabou não indo para a lista, né, final da seleção da Alemanha. Beleza? Vamos em frente com várias notícias aqui ainda, gente. Bom, gente, José Mourinho, treinador português, está fechando por 2 temporadas, tá? Segundo as informações, com o Real Madrid. Mas também, segundo as informações, ele só será anunciado após as eleições no Real Madrid lá para o mês de junho, não. Ali para o dia 7 de junho. Vamos dizer assim, beleza? Jobson, atacante, ex-Botafogo e por aí vamos, fechou com o Comercial do Mato Grosso. Kivu, treinador, renovou o contrato com a Inter de Milão até 2028. Maurício Sarri é o novo treinador da Atalanta, da Itália, na próxima temporada europeia. Ele que já treinou o Napoli, o Chelsea, e agora vai treinar a Atalanta. Bom, gente, Marcelo Bielsa, após a Copa do Mundo, ele deve sair do comando da seleção do Uruguai. Essa é a informação. Bom, gente, o Guenes, pelo que eu entendi, o nome é esse, né? É o novo clube do treinador Guinhazu. Gente. Guinhazu, aquele mesmo ex-volante do Internacional de Porto Alegre por muitos anos,
é o novo treinador do Guenes, clube argentino das divisões inferiores do campeonato argentino. Aqui também, vamos dar uma olhadinha nessa informação. O Flamengo obteve os 3 pontos da partida contra o Independiente Medellín, que teria acontecido, né, pela Libertadores, se não tivesse tido confusão de torcida organizada e toda uma situação que houve. O Flamengo obteve os 3 pontos do jogo, tá? Pelo que eu entendi, o nome do time é CUF United. Bom, gente, é o novo time, esse time de Dubai, do Iniesta, tá? Eu vou só dar uma checada se ele vai como jogador ou como treinador para essa equipe. Pelo que eu entendi, gente, é como jogador mesmo, tá? Ele vai para esse time de Dubai aí. Gleike Mendonça. Esse jogador é novo reforço do Shakhtar Donetsk. É um brasileiro, tá? Até junho de 2030, o Wolverhampton, clube que caiu para a segunda divisão do campeonato inglês, renovou o contrato do volante André, ex-Fluminense. Vamos lá, gente. Greska Promel. Esse jogador saiu do Hoffenheim da Alemanha e vai jogar no Stuttgart, também da Alemanha, tá? Aqui também, lembrando, gente, o contrato do Greska Promel, jogador aí que fechou com o Stuttgart, é até 2029, tá? Com o clube alemão. Gaston Madilena, jogador que estava no futebol argentino, se muito me engano foi no Racing. Esse jogador tá fechando com o Vasco da Gama, tá? O Nottingham Forest renovou o contrato do zagueiro Murilo até 2030. Nottingham Forest da Inglaterra, né? Vamos lá, gente. O treinador Rafa Benítez foi demitido do Panathinaikos da Grécia. Gustavo Costas, após longo tempo, foi demitido do Racing da Argentina. E Hernan Crespo é um dos nomes cotados para assumir o Racing, né? Voltando aqui, gente, pro futebol alemão, o Stuttgart contratou o goleiro Marius, do Energie Cottbus, que é um outro clube das divisões inferiores da Alemanha, né? Esse goleiro fechou aqui com o Stuttgart, da Alemanha. Vamos lá, gente, o contrato aí do goleiro com o Stuttgart, né? Da Alemanha, eu não passei o tempo de contrato, vai até 2028, tá? Do goleiro aí do Marius, com o Stuttgart da Alemanha. Sérgio Conceição, treinador português, foi demitido do Al Ittihad da Arábia Saudita. Príncipe Saudita compra a SAF da Inter de Limeira. Vamos lá, galera. O jogador egípcio El Shaarawy está de saída da Roma, da Itália, tá? Não terá seu contrato renovado. Ele que está lá há um longo tempo, vale dizer. Alessio Lissi, treinador, foi demitido do Osasuna, da Espanha. Vamos lá, gente. O Stuttgart da Alemanha comprou em definitivo o atacante Bilal El Kanous, que é um marroquino, né? Que vai estar lá contra o Brasil, pela seleção de Marrocos, né? E agora ele renovou com o Stuttgart por 2 temporadas. A Chapecoense demitiu o treinador Fábio Matias. Eu vou até dar uma checada quem é o novo treinador da Chapecoense, tá? Julián Álvarez, atacante espanhol, atacante argentino, não me desculpe, que joga no futebol espanhol, joga no Atlético de Madrid. Esse já falou que não vai renovar contrato com o Atlético de Madrid e é mais um que pode ir para o Barcelona. Rodrigo Santana, treinador, saiu da Ponte Preta e fechou com o Amazonas. O jogador Baldini está saindo do Avaí, indo para o Atlético Paranaense, assim que abrir a janela, né, da Copa do Mundo. A janela ali do mês de junho, julho, né? Bom, gente, aqui também o jogador... Vou dar uma checada nesse nome. Vamos lá, gente, os jogadores Darkson, Washington e Thiago, dispensados pelo Motoclube do Maranhão. Gennaro Gattuso, deve ser o novo treinador da Lazio da Itália.
Vamos lá, gente. Paulo Henrique Ganso. Esse jogador não jogará mais pelo Fluminense, pelo menos até segunda ordem. E segundo informações, ele está negociando com outra equipe. Também aqui, Massinho Guerreiro, treinador, é o novo treinador do River do Piauí. Beleza? Daniel Malen renovou contrato com a Roma da Itália até 2030. Felipe Alves, goleiro, saiu do Santa Cruz de Pernambuco e está cobrando aí, gente, parece que 7 milhões na CNRD do Santa Cruz, tá? De dívidas que o Santa Cruz tem com ele. Felipe Augusto, esse jogador aqui, tá com negociações avançadas com o Zenit da Rússia. Aquele mesmo ex-atacante do Corinthians. Vamos lá, gente. O Léo Gamalho, esse atacante fechou com o Avaí, tá? De Santa Catarina. Aqui também, Mikael, esse atacante artilheiro na temporada, né? Um dos artilheiros da temporada no Brasil e artilheiro da Série B, inclusive. O Mikael do CRB está indo para o futebol japonês, segundo informações. Marco 09, esse é um clube de Portugal que fechou a contratação do treinador Milton Mendes, ex-Santa Cruz de Pernambuco, Retrô aqui em Pernambuco também, Atlético Paranaense, agora vai assumir um clube das divisões inferiores de Portugal, Marco 09, treinador Milton Mendes. Bacit, esse jogador é um meia, fechou com o Venezia da Itália. Diogo Travassos, fechou até 2031 com o Braga de Portugal. Aqui também o jogador... Vou dar uma checada. Rodrigo Ribeiro, esse jogador português, fechou até 2031 em definitivo com o Augsburg da Alemanha. William Barbil, esse jogador fechou aqui com o Capital do Distrito Federal, gente. Esse jogador já passou pelo Bahia, Santa Cruz, já rodou por uma ruma de clube. Aqui também. Vamos lá, gente. Eu citei o Bacit aí, né? Jogador que fechou com o Venezia da Itália. Contrato por uma temporada, tá? Yamamoto, jogador japonês, foi comprado em definitivo pelo Freiburg da Alemanha. Bom, gente, pelo que eu entendi, o nome do jogador aqui é o Bonte. Esse jogador fechou com o Borussia Mönchengladbach da Alemanha, tá? Mais um reforço do time alemão para a próxima temporada europeia. O Neymar, gente, o Neymar tá com uma lesão, né? Os médicos, a comissão técnica e comissão médica, né? Da CBF detectou uma lesão no Neymar e ele ficará fora dos 2 amistosos da seleção brasileira contra Panamá e Egito antes da Copa e, pelas informações, vai ficar fora do jogo contra Marrocos. É possível que ele volte no jogo contra o Haiti. Por enquanto, não há uma opção de corte dele da seleção brasileira. Mas o atacante João Pedro, do Chelsea, que também faz a meia, multifuncional, segundo informações, está de sobreaviso. Beleza, gente? Não sei se passei aí, gente, o jogador Mastatuano, né? Pertence ao Real Madrid, tá fora da Copa do Mundo, tá? Não vai com a seleção da Argentina, não, para a Copa, não. Felipe Luiz, treinador ex-Flamengo, agora novo treinador do Mônaco da França até 2028. Esse Pedro Lima aqui, gente, é um atacante, cria da base do Palmeiras, fechou com o Sporting de Portugal até 2031. Maurício Ramos, ex-zagueiro do próprio Palmeiras, é o novo treinador do Decisão de Goiânia, Pernambuco, para a Série D do Campeonato Brasileiro. Luka Tovic, o Tobac e o Griezmann, parece que é Griezmann, 3 reforços do Paderborn 07 da Alemanha para a próxima temporada europeia. Também aqui o nome do jogador, vou dar uma checada. Adrian Thompson fecha, repetindo, o jogador Adrian Thompson fechou até 2029 com o Rennes da França. O jogador Calvin, mais um reforço do Augsburg da Alemanha,
E para fechar aqui, gente. Bom, gente, para fechar o vídeo, Rafael Lacerda, tá? Que já treinou Vila Nova de Goiás, Amazonas, é o novo treinador da Chapecoense. Né? Eu anunciei aí que o Fábio Matias foi demitido e, bom, é a primeira oportunidade na carreira desse treinador dele treinar uma equipe da primeira divisão. Então, Rafael Lacerda, novo treinador da Chapecoense. Bom, gente, o goleiro Sven Ulreich, que estava para sair do Bayern de Munique, teve de maneira oficial seu contrato renovado pelo Bayern de Munique até o final da próxima temporada europeia. Bom, galera, é isso. Abraço a todos, até a próxima. Deixem um like aí, bom final de semana para geral. Fui!